aos vídeos da mãe girafa. Observe como eu estou super bem acompanhada da fonoaudióloga Andressa Bueno, que pode complementar o nosso trabalho psicopedagógico e apresentar as questões relacionadas à fala. Andressa, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Quando que devemos procurar uma fonoaudióloga? Esse é um ponto muito importante. Eu acho bom a gente começar falando um pouco sobre uma diferença entre a fala e a linguagem, né? Que Ótimo. muitas pessoas não têm a menor consciência dessa diferença. Então a linguagem ela é super importante para a organização e expressão do pensamento, que a criança começa a construir desde bebezinho. Na verdade, muitos estudos mostram que desde o ventre materno esse pensamento já começa a ser construído e isso já é a linguagem. Então a linguagem ela é dividida em 4 sistemas. No semântico, que é o significado do que a criança precisa falar ou compreender, então ela não fala, mas ela compreende. Do fonológico, que é a organização e percepção dos sons da fala, então essas trocas que ela pode ter ou não. Da questão gramatical, então as regras gramaticais da nossa língua. E em relação à pragmática, então como que ela vai utilizar essa linguagem no contexto social dela, o modo que ela vai utilizar isso. E a fala, ela é a realização motora, a expressão motora da articulação dessa linguagem. Por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes, meu filho ainda não fala. Ele ainda não fala, mas a construção da linguagem já está muito presente e você pode colaborar muito com isso. E os responsáveis, eles são os principais fatores importantes no desenvolvimento dessa linguagem que vai decorrer no desenvolvimento da fala dessa criança. Você falou um ponto muito importante. Como os responsáveis podem auxiliar seus filhos e as crianças que eles cuidam no modo geral? Que até a gente está sendo ouvido aqui por alguns professores também, que muitas vezes sentem dificuldades para estimular essa fala. Então, em relação primeiro, a buscar, então a gente entendeu qual que é a diferença entre fala e linguagem, e aí esse responsável, ele vai precisar buscar um profissional, um fonoaudiólogo, quando ele perceber que a criança está fora do desenvolvimento típico em relação à fala e à linguagem. Então, eu não vou colocar aqui todas as etapas, porque são muitas, mas é importante a gente observar que desde o bebê o choro é indiferenciado, ele começa a mudar, então ele começa a se diferenciar, então quando ele quer mamar ele chora de um jeito, quando ele quer dormir ele chora de outro jeito, e aí com um ano e meio é esperado que essa criança já esteja falando algumas palavras. Com 2 anos, a gente costuma falar que é o boom do vocabulário, que é quando ela aumenta muito o número de palavras. E com 3 anos, ela tem que estar falando frases simples, mas ela precisa estar construindo frases. E aí vem essa pergunta que você acabou de me fazer, como auxiliar essa criança. Às vezes, ela não tem nenhuma dificuldade, mas ela tem um atraso, uma falta de estímulo. Poderia estar sendo estimulada de uma forma melhor. Então, um ponto importante que você já retomou, e fico grata de você já estar transformando esse aprendizado e passando para as pessoas o seu conhecimento em relação a dar ou fornecer o modelo correto. Então, a criança falou a palavra errada, você não pode falar para ela, tá errado, não é assim. Não tem necessidade, mas você afirmar para ela o modelo correto, isso vai fazer muito mais diferença para ela, né? Como você deu o exemplo da água, então a criança fala ada e você, o que você quer? Água? E aquilo vai absorvendo, essa é a linguagem, então ela não está falando, mas você acha que ela não está prestando atenção, ela está absorvendo esse conhecimento. Outro ponto, durante toda a rotina dela, é você o responsável que vai auxiliar. Então, por exemplo, na rotina do banho, é uma rotina rica demais. Verdade. Então, você vai poder ampliar o vocabulário dela e o conhecimento dela. Então, a hora que for tomar banho, nós vamos lavar agora o quê? As mãos, a barriga, a perna. Você vai transformando esse aprendizado dessa criança. De uma forma divertida, De uma forma divertida. Você vai descrevendo
as ações que você está fazendo. Então, vai ampliando o número de verbos Sim. que essa criança utiliza, a construção de frases dessa criança. E é importante você, inclusive quando com 3 anos, que é um ponto que a gente estava conversando, com 3 anos, que é a construção de frases, como que ela vai começar a construir essas frases. Ela não vai falar frases complexas como a gente. Então, a gente precisa mostrar para ela que frase simples ela pode usar. Então, quando ela for pedir água, geralmente eles começam falando só a água, da forma correta ou errada, mas eles só apontam e falam água. Então, você fala, quero água. Você começa, ou dá água, você começa a fornecer o verbo acompanhado do que ela quer, para você começar a auxiliar ela a construir essas frases. E o elogio, ele é sempre bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Para as crianças, por isso que você não pode falar tá errado. Porque ao invés de você acha que tá mostrando para ela que ela errou, mas na verdade isso vai ficando pior. E ela não quer nem fazer. O elogio é o que estimula ela a querer aprender, a ela querer seguir o seu modelo, né? Essas dicas são muito valiosas, porque, na verdade, muitas vezes os pais me contam que eu não tenho tempo para fazer esse tipo de atividade em casa. Mas é possível, como você citou, no banho, né? Eu disse uma dica simples. No momento da alimentação, que hoje é tão corrido, mas nesses momentos eles vão existir. E que eles sejam feitos da melhor maneira possível. Então são momentos muito ricos. No que a sua área e o trabalho que você desenvolve no consultório pode auxiliar o profissional da psicopedagogia para realmente atender as questões lá para frente um pouco mais das dificuldades das crianças? É importante deixar claro, em relação às trocas da fala, por exemplo, que é o que vai chegar a afetar nessa parte. Se ela não for, o fonoaudiólogo não for procurado precocemente, então já aos 3 anos tem algumas trocas que não são mais esperadas. E nesse momento, se os pais já forem buscar o profissional, quando a criança chegar no momento da alfabetização, as trocas já não vão estar, esperamos que não esteja mais presente na escrita. Porque quando a criança chegar nesse processo de início de alfabetização, se ela ainda tem trocas na fala, ela consequentemente vai ter trocas na escrita. E é um trabalho que nós devemos fazer em conjunto, né? Em conjunto. Não tem como nós da psicopedagogia ou qualquer outra área, pessoal, trabalhar isoladamente. Então a proposta do nosso trabalho aqui, além de conversarmos sobre a história da girafa que eu venho contando para vocês, é trazer profissionais capacitados como a Andressa e que, se vocês deixarem suas dúvidas, nós poderemos responder, ou você fazendo a sua inscrição, nós também teremos o seu contato para tirar suas dúvidas. A Andressa está aqui com muita boa vontade, porque nós contamos a nossa história e você compõe a sua história. Obrigada, Andressa. Obrigada, Leti, pelo convite. Que bom.